Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje em Hebron para um especial de Dia dos Pais. Nós vamos visitar juntos o túmulo dos patriarcas e conhecer um pouquinho melhor dos pais da nossa fé, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E claro, não podia ser um especial de Dia dos Pais sem a presença do meu pai também, o Jorge. Bom, pessoal, eu dizer para vocês o que está acontecendo hoje, eu acho que vai faltar coração para dividir com vocês. Estamos a 35 quilômetros de Jerusalém e quero dividir com todos os pais que assistem este canal a enorme emoção que eu estou sentindo com o convite da Aline. Eu não podia ter presente melhor Dia dos Pais, né, pessoal? Ser presente para o meu pai e para todos os pais que estão assistindo, mas então vamos começar. Hebron é uma das cidades mais antigas de Israel. Ela já era um grande centro urbano no período canaaneu, mas a primeira vez que ela aparece na Bíblia já é no livro de Gênesis, quando Abraão vem aqui para a cidade. Mas mais especificamente eu quero falar de Gênesis 23. Sara vai falecer aqui em Hebron, que também é chamado de Criat Arba. E agora Abraão precisa de um lugar para sepultar ela. E ele começa a buscar aqui um lugar e ele encontra uma caverna que se chama a Caverna de Marpela. E o terreno que ficava a Caverna de Marpela é esse que está bem atrás de mim. O dono do terreno se chamava Efron e ele era heteu. E ele vê que Abraão, que era uma pessoa tão importante, queria esse terreno, ele diz para Abraão: toma, eu vou te dar de graça o terreno. E Abraão vai dizer: eu quero comprar, e não só eu quero comprar, eu quero pagar o valor de mercado. Quanto custa esse terreno? E Efron vai dizer: são 400 ciclos de prata, que é muito dinheiro, mas Abraão faz questão de pagar até o último centavo, ou até a última moeda de prata, e aí ele adquire essa caverna de Marpela, onde ele vai sepultar a Sara. E aqui, além de Sara, também foram depois sepultados Abraão, Isaque e Jacó, Rebeca e Leia. A única entre todos os patriarcas e matriarcas que não foi sepultada aqui foi Raquel. Por quê? Porque ela vai falecer dando à luz no caminho de Efrata, que é outro nome para a cidade de Belém. E o sepulcro dela existe até os dias de hoje, ao lado de Belém. Se vocês querem um vídeo no túmulo de Raquel, também deixem aqui o pedido de vocês nos comentários. Mas onde está a caverna de Marpela? E o que é essa estrutura gigantesca que a gente está vendo aqui? Há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, o rei Herodes constrói por cima da caverna de Marpela essa estrutura que a gente está vendo. E ela vai ter 2 andares. O andar de baixo, as pessoas podiam entrar e ver a caverna de Marpela e também ver os sepulcros dos patriarcas, e quem quisesse também podia subir para o andar de cima, e era um local a céu aberto que as pessoas podiam orar, descansar e aproveitar um pouquinho também do espaço. E vendo um pouco dessas pedras, elas nos lembram outro lugar muito conhecido, em Jerusalém. Essas pedras são iguais às pedras do Muro das Lamentações. A gente consegue ver como elas são muito bem trabalhadas, elas são enormes de tamanho e também elas têm essa moldura característica em volta. Então vamos comparar agora como essas pedras se parecem às pedras do Muro das Lamentações. Isso faz muito sentido contando que tanto o Muro das Lamentações, que era parte do Templo de Jerusalém, como o túmulo dos patriarcas foram construídos pelo rei Herodes. E agora, vamos subir para o andar de cima, aquele mesmo andar construído pelo rei Herodes, e conhecer um pouquinho mais dos nossos patriarcas. Bom, aqui estamos na entrada original da construção de Herodes, que está absolutamente preservada. Como vocês podem ver, nesta abertura aqui, as pedras têm mais de 20 séculos. E este portão
por onde a gente está passando é o mesmo que era utilizado pelas pessoas já naquela época. Como meu pai falou, o edifício dos tempos de Herodes, ele está preservado e isso inclui o piso que a gente está caminhando. Vejam a perfeição mesmo depois de 2000 anos e milhões de pessoas que passaram por aqui. E com o tempo, claro, coisas foram sendo acrescentadas. Então essas colunas, paredes que a gente está vendo, elas são de períodos posteriores. Mas hoje é um especial do Dia dos Pais. Então, o primeiro dos nossos patriarcas, o pai da nossa fé, é Abraão. E como vocês conseguem ver escrito aqui em hebraico, Sion Avraham Avinu, ou a marcação do local de Abraão, o nosso patriarca. Em hebraico as coisas são bem mais concisas. O que acontece? A caverna está embaixo, mas a gente está agora no andar de cima. Quando Herodes constrói essa plataforma aqui em cima, ele vai marcar 6 locais. E o local que está marcado, que no caso é esse aqui, quer dizer que embaixo corresponde o sepulcro de Abraão. E a propósito, o nome Abraão, ou como a gente pronuncia em hebraico, Avraham, quer dizer pai de muitas nações. A palavra Av em hebraico é pai, e também se usa até os dias de hoje a palavra Abba, que na realidade é pai em aramaico. O patriarca Abrão também é importante no Islã, na cultura muçulmana. E vocês vejam que, por exemplo, aqui nós temos umas inscrições em árabe do Islã que foram colocadas no século XIII, quando os mamelucos estiveram nessa região aqui. E aqui eu quero mostrar a vocês a sepultura de nossa matriarca Sara. Mesmo hoje sendo o Dia dos Pais, a gente tem que homenagear também as nossas matriarcas, porque afinal das contas, sem elas, toda essa história não teria acontecido. Então, aqui dentro tem outro casal. Aqui atrás de mim a gente está vendo agora Leia, que além de ser uma das matriarcas, ela dá origem a parte das 12 tribos de Israel. Então, ela está aqui atrás e o marido dela, Yaakov, ou como a gente fala em português, Jacó, está bem em frente. Então, vamos olhar ele também de pertinho. E Jacó tinha também outro nome. O nome Israel vai ser o nome que ele vai receber depois da luta dele com o anjo. E a gente vê a conexão da terra de Israel, do país, do Estado de Israel também, com Israel, o nosso patriarca. E ele vai ser o patriarca que vai dar origem com as suas esposas a todas as 12 tribos de Israel. E por isso faz todo sentido que aqui estejam representadas as 12 tribos de Israel. Por exemplo, a gente vê aqui Dan, Naftali, Gad, quer dizer, dos dois lados desse armário tem as 12 tribos. Mas o que ele é? Ele é o que a gente chama de Aron HaKodesh, o armário santo, porque dentro dele tem o que a gente tem de mais especial, que são a própria Bíblia. Os rolos da Torá estão guardados aqui, como vocês conseguem ver. E a Torá são os livros mais importantes, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E todas as segundas, quintas e sábados, que são os dias que se fazem a leitura da Torá, a gente vai fechar que não é o momento agora, mas se tiram os rolos e se colocam sobre essa mesa. Agora, esse armário está nessa direção, porque as orações são feitas para cá. Por quê? Não é por causa de Leia nesse caso, e sim por causa de Jerusalém. Os judeus do mundo todo, independente aonde estão, eles vão rezar voltados na direção de Jerusalém. E quem está em Jerusalém vai rezar voltado na direção do local onde ficava o Templo de Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais importante para o judaísmo e a segunda mais importante é onde a gente está hoje, a cidade de Hebron, e depois tem também Tibérias e Tzfat. E agora falta a gente ver Isaac e Rebeca, onde eles estão. Eles estão aqui atrás desses panos, mas se a gente olhar
Tá fechado, tá trancado. Olhem o tamanho desse cadeado. Por quê? Porque Hebron é uma cidade dividida. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o túmulo dos patriarcas em si também é dividido. Os dois casais que a gente viu até agora, eles estão no lado sob controle do Estado de Israel e acessível a judeus e cristãos. E o outro lado, onde está Isaac e Rebeca, é acessível somente a muçulmanos. Tem alguns dias por ano que o lado de lá é acessível para a gente, e tem alguns dias também por ano que o lado de cá é acessível para eles, mas na maior parte do ano é como vocês veem, com essas portas fechadas. E agora eu imagino que todos vocês estejam morrendo de vontade de descer para andar de baixo e ver as cavernas originais, onde eles realmente estão enterrados, e não só as marcações aqui no andar de cima. E para ser bem sincera, eu também estou morrendo de vontade de ir lá embaixo. O que acontece? A terra de Israel durante séculos foi de domínio muçulmano, e quando eles controlaram esse local, eles fecharam o acesso ao andar de baixo, e por isso há séculos ninguém pode descer e ver os sepulcros em si. E eu imagino que vocês devem estar morrendo de vontade de entrar lá, como eu também estou. E como também Moshe Dayan estava. Moshe Dayan foi um personagem fundamental na Guerra dos 6 Dias. E nos 6 dias, em 1967, quando Israel reconquista esse lugar, ele decide: a gente tem que entrar para andar de baixo e ver o que tem lá embaixo, reencontrar os nossos patriarcas. Mas os muçulmanos, já que eles têm parte desse lugar, eles disseram: não, de jeito nenhum, ninguém vai abrir. Então Moshe Dayan e mais algumas pessoas decidem entrar de uma maneira secreta no andar de baixo. E como eles fazem isso? Em 1968, eles encontram uma portinha que descia para um andar de baixo, mas a porta era muito estreita para um adulto entrar. Como é que se vai entrar? Isso tem que ser feito na calada da noite, de uma maneira secreta, por uma porta que não entra um adulto. Então, uma jovem, uma menina de 12 anos, chamada Michal, ela se voluntariza. Então, eles abrem a portinha, ela desce para o andar de baixo e ela encontra um corredor enorme de 17 metros, no escuro total, pessoal, e ela caminha até o final, ela desce degraus e aí ela se depara com uma pedra enorme. E, obviamente, ela não tinha força para mexer aquela pedra enorme. Ela volta, conta para Moshe Dayan o que ela encontrou, se vai escrever e se sabe. Além da entrada ser pequena, tem uma pedra enorme lá embaixo que não permite a entrada, a caverna. E a história vai ficar por isso mesmo até 1986, quando os próximos exploradores secretos chegam aqui. Esses novos exploradores, eles descobrem que tem uma entrada um pouquinho maior, mas que ela fica do lado muçulmano, que hoje em dia é controle muçulmano. E não tinha nenhuma chance dos muçulmanos deixarem eles entrar, nem secretamente. O que eles começam a fazer? Eles decidem ir orar todos os dias à meia-noite. E dia após dia, à meia-noite, eles vão orar. E os guardas muçulmanos tinham que ficar lá, já que eles iam orar. E no primeiro dia, eles vão lá e ficam à guarda até a madrugada. No segundo dia, no terceiro dia, depois de semanas, os guardas muçulmanos dizem: olha, a gente já não tem mais paciência para ficar a madrugada aqui acordada, e eles vão embora e vão dormir. E aí eles têm a oportunidade, e aí eles descem. E agora eles já sabem que tem o túnel, as escadas, como a Michal falou, e a pedra. E agora esses homens que descem, eles depois de muito esforço, começam a mexer essa pedra e conseguem entrar na caverna. E eles veem a caverna dos patriarcas, e eles conseguem trazer uns potinhos de cerâmica que eles encontram. Pessoal, quantos anos tinham os potinhos que eles encontraram? 2.900 anos. Isso quer dizer, é da época praticamente do rei Davi, do rei Salomão. E isso nos mostra realmente que esse local não é conhecido desde a época do rei Herodes, e sim de bem antes. E graças a esses aventureiros, um tanto quanto corajosos, a gente tem certeza que aqui embaixo realmente fica a caverna de Marpela.
e que apesar de a gente não conseguir entrar nela hoje em dia, a gente está caminhando sobre pedras de 2000 anos atrás e que a gente está a poucos metros dos nossos grandes pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, e também as nossas matriarcas, Sara, Rebeca e Leia, e Raquel, a gente vai visitar ela também outro dia. Mas eu quero seguir e mostrar um pouquinho mais aqui de Hebron, porque tem muitas histórias bíblicas maravilhosas aqui. Então, vamos seguir o nosso passeio. Pessoal, estamos indo para um local de escavações arqueológicas muito interessante. Mas antes de Daline nos explicar, eu quero fazer um pedido do Dia dos Pais para vocês. Eu quero todo mundo que está assistindo se inscrever no canal Israel com a Aline. Obrigada, pai. Então, onde nós estamos nas escavações arqueológicas de Tel Hebron, a parte mais antiga da cidade que foi escavada? Quão antigo? Essa sala que a gente está agora dentro é parte de uma casa de 4.500 anos. Era do período cananeu, anterior à vinda de Abraão e dos patriarcas aqui à cidade. Então, aqui era uma casa, aqui embaixo também era a rua do período cananeu e logo ali, aquela parede bem grande, era o muro da cidade, quer dizer que literalmente aqui começava Hebron há 4.500 anos atrás. Mas eu quero falar agora de outra pessoa que morou aqui e mais que isso, ele também reinou aqui. Eu estou falando do rei Davi. Os 7 primeiros anos de reinado dele foram aqui na cidade. E depois ele vai mudar a capital até Jerusalém, onde ela está até os dias de hoje. Vamos ver agora uma coisinha aqui dos tempos de Davi. E tá logo aqui. Se a gente olha aqui para baixo, a gente vê um buraco. Isso aqui é um silo. Um silo é onde se guardam os grãos. Então aqui se guardavam grãos para a população de Hebron há mais ou menos 3.000 anos atrás, que é a época que o rei Davi viveu. E eu estou vendo uma coisa super legal ali, de outra história bíblica, então vamos seguir. Olha o que eu achei uma videira e mais que isso, ela tá cheia aqui, olha pessoal, tem até umas uvas caindo. Isso nos lembra outra história bíblica que aconteceu aqui com Josué e Caleb, que eram, talvez alguns de vocês tenham dito espiões, mas não exatamente espiões. A Bíblia não fala que eles eram meraglim, que eles vieram leragel, que eles vieram espionar, e sim que eles vieram latur. Latur é a palavra em hebraico para passear ou explorar. Então eles vieram explorar a terra de Israel e voltar para contar o que eles viram. Mais ou menos como guias de turismo. A gente usa até os dias de hoje em hebraico essa linguagem, latur ou letayel et haaretz. Então a gente tem uma conexão especial aqui com esse lugar e com essa história, já que eu sou guia de turismo aqui em Israel e a gente considera eles como talvez os primeiros guias de turismo aqui de Israel e por isso também esse é o símbolo do Ministério do Turismo de Israel até os dias de hoje. A gente viu ali que se produzem uvas até os dias de hoje, mas nos tempos antigos também se produzia suco de uva e vinho, como tem aqui atrás de mim esse equipamento que o meu pai agora vai mostrar para vocês. Olha, se colocavam as uvas aqui e se pisoteavam os pés descalços para fazer o vinho tão tradicional neste tempo todo. E aqui a gente termina o nosso passeio e o nosso especial de Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais! Muito obrigado, minha filha. A todo mundo que está nos acompanhando. Então, pessoal, um grande beijo, até a próxima!